Olá, está no ar mais um Além dos Fatos. Muito bom ter a sua companhia. Você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, seja muito bem-vindo. E hoje nós iremos falar sobre um assunto, uma onda que começou nos Estados Unidos, já está na Europa e chegou ao Brasil. Uma brincadeira, inclusive, de muito mau gosto, de um grupo que se veste de palhaço, vai às ruas para assustar as pessoas. Eles estão geralmente com facas, machados nas mãos e é sobre isso que nós iremos falar. E as máscaras sociais que nós utilizamos no nosso dia a dia, sejam elas sociais ou espirituais também. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o teólogo e educador, o pastor Marcelo Carvalho. Tem música com a cantora Débora Almeida também. E, claro, a mensagem especial do pastor Gilson, que com certeza você já está aguardando desde cedo. Eu sei porque os nossos amigos estão desde de manhã falando em nossas redes sociais. Tem mensagem especial hoje mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao Além dos Fatos, nosso programa está no ar, vem comigo. E agora chegou a hora de mandar abraços para você que nos acompanha em nossas redes sociais. Inclusive, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal da cidade de Rondonópolis e Cuiabá, no Mato Grosso, que recebeu com muito carinho a Caravana Novo Tempo. Nós estivemos lá no sábado à noite, no domingo também, uma programação muito especial. Um abraço para você, uma oportunidade muito bacana dos apresentadores, dos cantores da gravadora Novo Tempo também, terem contato com os nossos telespectadores, ouvintes da rádio. Muito obrigada a você pelo carinho, a agradecer também a igreja local que nos recebeu com muito amor. É sempre muito legal e gratificante ter esse contato. Um abraço para vocês. E tem mais alô aqui, abraços para a cidade de Tubarão, Santa Catarina. Marcelo Rodrigues, um abraço para você que está sempre conectado com a gente. O Jeanderson de Jesus também, de Juazeiro, Bahia. Um abraço, Jeanderson, para você. Para a Leiva Oliveira, de Serra Dourada, Goiás. Para a Soraya Soares, de São Caetano do Sul, aqui mesmo, no estado de São Paulo. Você pode participar e interagir sobre o nosso tema de hoje. Iremos falar sobre uma onda aí de pessoas que estão se vestindo de palhaço. Essa onda que começou nos Estados Unidos, já está na Europa e chegou ao Brasil também. Uma brincadeira sem graça que tem aterrorizado pessoas. E nós iremos falar sobre as máscaras, sociais que nós utilizamos em nosso dia a dia. Será que é saudável, não é? E para falar sobre esse assunto, nós receberemos aqui o pastor, ele é teólogo e educador também, pastor Marcelo Carvalho. Daqui a pouco ele estará com a gente. Se você ainda não é nosso seguidor no Facebook, passa lá, facebook.com/Além dos Fatos. Tem o nosso Instagram também, @AlemDosFatosNT. E além disso, o nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, não perde tempo, passa lá, porque a cada postagem você vai receber uma notificação te informando. Você que às vezes, por um motivo ou outro, eu sei que isso é raro, não deu para acompanhar o nosso ao vivo, você pode assistir o nosso programa na íntegra em nosso canal no YouTube. Se você ainda também tem o nosso blog, novotempo.com/Além dos Fatos, acesse, você pode comentar sobre os assuntos que nós discutimos aqui no nosso programa e você pode sugerir temas também, inclusive. Então, acesse lá o nosso blog, novotempo.com/Além dos Fatos. Agora você vai ver essa onda que se chama Apocalipse dos Palhaços, essa brincadeira de mau gosto que começou nos Estados Unidos, já está na Europa e infelizmente já chegou no Brasil também. O que isso significa? Acompanhe. Uma brincadeira sem graça chamada Apocalipse dos Palhaços, que começou nos Estados Unidos, tem aterrorizado crianças e adultos em rodovias. A onda está causando pânico em todo o mundo. No Reino Unido, alertas foram emitidos pela polícia após uma série de relatos sobre os palhaços assassinos. Indivíduos vestidos com roupas de palhaço, às vezes com facas ou machados nas mãos, teriam perseguido pessoas nas estradas, parques e ruas. A polícia dos Estados Unidos diz que as pessoas envolvidas na ação são estudantes e profissionais que têm uma vida social normal. As autoridades asseguram que pode ser uma espécie de fuga da realidade ou uma sociopatia. No último dia 12 de outubro, mais registros foram feitos na Inglaterra. A segurança inglesa já vê a ação como uma psicopatia social e medidas já estão sendo tomadas pelo Estado. A onda chegou ao Brasil e há testemunhas que os palhaços assassinos já tenham sido vistos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Mas a pergunta que não quer calar é: qual é a motivação dessas pessoas ao usarem máscaras, esconderem suas identidades e agirem de tal forma? Será que em nosso dia a dia utilizamos outras máscaras? As chamadas máscaras sociais, por exemplo? Será que há algo de saudável nisso? Confira agora no Além dos Fatos. É uma brincadeira sem graça, né, gente? Ficar assustando as pessoas assim nas ruas. Inclusive, eu estava pesquisando hoje pela manhã, estava vendo que foi uma campanha publicitária do lançamento de um filme, da estreia de um filme nos Estados Unidos, e uma agência teria contratado um grupo de 30 palhaços para divulgar. Eles se espalharam pelas ruas da cidade, mas aí algumas pessoas aproveitaram essa ideia e estão aí aterrorizando a sociedade, as pessoas que estão nas estradas viajando. E para falar sobre esse assunto, para a gente entender sobre esse comportamento, inclusive para fazer um gancho aí sobre o nosso comportamento no dia a dia, será que nós utilizamos máscaras também? Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui o pastor Marcelo. Tudo bem, pastor? Graças Seja a Deus, bem-vindo. Obrigado do convite, é sempre um prazer estar aqui na Novo Tempo com vocês. O prazer é todo nosso, ele já é bem familiar para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, né? Pastor, que assunto que parece que o povo está sem ter o que fazer, né, pastor? Maluquice, exatamente. Isso é uma palhaçada. Uma palhaçada, literalmente. Né? Claro que a gente respeita a profissão de palhaço, né? Porque a função do palhaço, o desejo do palhaço é criar alegria. É o lúdico, trazer, né? Exatamente. E não fazer uma maluquice dessa. Né? Realmente, acho que a palavra mais indicada seria maldade. É o prazer de eu ver o sofrimento do outro. Né? Então, acho assim, a gente usa essa palavra palhaçada, né, para essas pessoas, porque elas passaram do limite daquilo que o palhaço quer. De levar você à alegria e à felicidade do momento no qual você está vivendo. Né? Eu vejo assim, são pessoas que estão buscando o perigo da vida. Elas curtem viver no perigo. É a adrenalina, né? Isso, a adrenalina da vida. Né? Então, assim, poxa, como a reportagem diz, são pessoas normais, são pessoas comuns, que no seu dia a dia você nunca vai imaginar que elas tenham coragem de fazer uma maluquice dessa. Então, tem lá, trabalha, estuda, tem uma vida normal. Mas, em algum momento, elas querem ir para onde? Para o momento da ilusão, da insanidade. Então, usam, obviamente, as emoções dos outros para se ver numa situação dessa. Tem outra coisa, são extremamente covardes. Porque, se fossem corajosas, não estariam usando... de máscara, Exatamente, né? Infelizmente, nós temos aí no Brasil e no mundo quanta gente que vai no estádio de futebol, quebra tudo, né? Mas ele só quebra se ele está no meio de 30 mil pessoas. Porque ele sozinho, ele jamais faria isso. Então, qual é a máscara dessa pessoa? É o grupo. Se eu estou junto com os outros, eu faço. Sozinho, ele jamais teria coragem de fazer. Né? Outra coisa também que chama a nossa atenção é assim, se você é tão corajoso de fazer, faça de cara aberta, mas não faz para não querer colher as consequências, né, dos atos que está realizando. Sabe que a sociedade nunca vai aceitar aquele tipo de comportamento, por isso que usa máscara. Porque senão, se não fosse covarde, se soubesse que a sociedade aceita, talvez nem faria. Porque isso seria o quê? Uma coisa normal do dia a dia, do comum. Então, para essas pessoas, o que vale a pena é ver o sofrimento do outro e passar por esse momento de perigo e de loucura, né? Que elas curtem, que elas acham que isso é legal e bacana. Agora, a polícia, por exemplo, da Inglaterra, já está detectando isso como uma espécie de uma sociopatia, sim, né? Sim. Na adolescência, é curioso isso. Na adolescência, nós passamos por uma fase de sociopatia. Todos nós fazemos isso. Por isso que o adolescente ele faz coisas que você diz assim, mas, cara, como que você teve coragem de fazer isso? Todos nós, eu acho que até o pessoal que está nos assistindo se lembra de quando você era adolescente, você olha para trás e fala assim, mano, como é que eu tive coragem de fazer um negócio desse? Que na vida adulta, a característica do adulto é se cuidar para cuidar de alguém. Quando você vê uma pessoa de 50, 60 anos fazendo certas maluquices, é normal você dizer o quê? Cara, vê se cresce. Por quê? A adolescência, você espera isso. Só que, mano, não dá para eu ser adolescente a vida toda, né? Eu tenho que... Chega uma hora da vida que eu tenho que ser responsável adulto, por mim. né? Tem que Exato, crescer. e ser responsável pelos outros. É saber medir as consequências dos seus atos. Né? Então, assim, na adolescência, você até entende um pouco. Mas é por isso que a gente tem a educação. A educação faz com que a gente perceba, olha, aquilo que eu faço para você
você também pode fazer para mim. Você vai gostar? Na escola, a gente passa o tempo todo dizendo isso para as crianças. No lugar do outro, exatamente. Né? A empatia ensina isso para a gente. Aliás, se nós não fôssemos educados, Lu, a gente jamais conseguiria viver em sociedade. Agora, o pastor Marcelo está falando aqui em educação, ele é responsável pelas escolas adventistas aqui, da capelania, né? Das escolas adventistas da região do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo, né? Perfeito. Certo. Agora... Então, vale a pena ressaltar o seguinte, a criança, ela não nasce ela não é marcada por máscaras, tá? Quando nós nascemos, a nossa vontade é fazer o que nos dá na telha. Tá, agora, antes do senhor entrar nesse assunto, a palavra personalidade deriva da palavra persona, né, no latim, que quer dizer máscaras. Isso, que coloca, a educação, ela faz o seguinte, ela faz com que nós tenhamos uma personalidade para viver com os outros. Se todo mundo fizesse aquilo que quer, não haveria sociedade. Porque eu ia destruir a vida do outro, ou então o outro iria destruir a minha vida primeiro. Então, por exemplo, na minha família, recebo uma educação para viver com os próximos. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Ali, eu aprendo como sair de casa. Quando chego na escola, qual o grande valor da escola? É a socialização. Me ensina a viver com pessoas distantes da minha família. E aí a igreja também vem para reforçar com os elementos da moralidade. Quando você não aprende na família, na escola e na sociedade, e aí você, na igreja, você cai na sociedade, só tem dois caminhos. Ou a sociedade perdoa você, ou ela te extermina. Não tem outra. E isso acontece em qualquer país do mundo. Aliás, o que acontece em qualquer país civilizado é o seguinte, conheça as leis, você é obrigado a conhecer as leis, para vivê-las. Porque se você não as conhecer e não quiser viver, nós vamos exterminar você, tá certo? Então, assim, são pessoas que elas estão fazendo o quê? Elas estão curtindo com a cara dos outros. Eu sei quais são as leis, eu sei o que os outros sentem, são pessoas que estão lúcidas. Não pensa assim que esse povo aí está assim, nossa, sabe, eles estão num momento assim de loucura, então vamos dar remedinho. Algumas pessoas, inclusive imaginavam que elas estavam no momento, ou alguns drogados e tal. Não tem nada disso. A maioria delas vão de cara limpa, entendeu? É a explicação que nós damos para algumas festas que acontecem em algumas universidades por aí, que acabam matando os amigos e os colegas. Afoga o colega lá dentro da piscina e no outro dia a polícia só é chamada para recolher o cadáver. É como acontece com alguns jovens aí que, né, no passado, coloca fogo lá no índio, que está dormindo lá na praça. Que loucura é essa? Né? Então, não existe espaço para isso na sociedade. Eu tenho que respeitar o outro da mesma forma como espero que o outro me respeite. E essa é a lei que Deus deixou para todos nós. Então, todos nós temos máscaras sociais. É necessário. Eu preciso saber, olha, se eu me comportar de certa forma, eu posso magoar você. Então, a educação me ensina a ter essa máscara. Veja que, quando eu exagero nisso, aí eu destruo os meus relacionamentos. Né? Aí tem o outro lado. Mas é necessário. Por exemplo, eu estou conversando aqui com você, eu estou respeitando você. Eu estou sentado, você também está sentado. Você aceita eu falar, eu também aceito quando você vai falar. Isso nós aprendemos com os nossos pais, nós aprendemos na escola, nós aprendemos também na sociedade. Se não tivesse isso, não haveria razão de ter um programa aqui. Então, as máscaras, elas são necessárias para que haja um bom relacionamento entre as pessoas. Certo. Agora, vamos ver o que os nossos internautas estão falando em nossas redes sociais, pastor Marcelo. Vamos ver a primeira interação, de onde vem? Ana Maria de Oliveira, de São Paulo mesmo, capital. Todos nós nascemos com máscaras sociais. Não, são a família, a escola e também a igreja que nos ensinam essas máscaras para a gente conseguir as máscaras sociais do bem. Isso. Né? Claro. Que são os valores. Também existem também máscaras do mal. Sim. Entendeu? Uma delas é aquilo que nós estamos vendo aí. É que quando a gente fala geralmente de máscaras sociais, a gente sempre associa ao negativo, mas as máscaras positivas, elas são necessárias para você conviver socialmente, né? Senão não há sociedade. Certo. Senão não há convivência. Humana vai ser impossível. Não vai ter respeito, não vai ter limite. Vamos ver a próxima interação? Como orientar meus filhos a desenvolverem máscaras sociais saudáveis? É a pergunta da Júlia Pereira, de Joinville, Santa Catarina. Legal. Eu acho assim, sempre quando você ensina o seu filho a pensar, olha, o que o seu colega sente de dor e tristeza, um dia você vai sentir. Então, respeite a dor dele, porque um dia você pode sentir e ele também deve respeitar a sua. Na escola, a gente ensina da seguinte maneira, os pais, né? Ensine o seu filho a respeitar o outro.
Porque hoje pode ser o outro que esteja chorando. Amanhã você vai vir aqui reclamar porque o seu está chorando. Então, esse é o devido limite. É empatia, né, Isso, pastor? eu me colocar no lugar do do outro. Né? Então, a regra básica é essa. Filho, se está doendo em você, saiba que dói no outro. E isso serve para em qualquer lugar do mundo que você estiver. A gente espera isso de um filho ou de uma pessoa civilizada, de uma pessoa que cresce e sabe conviver na sociedade. Agora, a partir de que idade, assim, as Desde que crianças... nasce. Nasceu, já Lógico. começa... Já começa a aprender com a mãe. O primeiro relacionamento é com a mãe. Né? A criança, ela tem, às vezes, quando sente raiva, ela morde o seio da mãe. Entendeu? Para demonstrar o quê? Sua tristeza, o seu aborrecimento. Indignação. Isso, mãe, por que você não está sendo, como dizia o Winnicott, né, suficientemente boa para mim? Aí a mãe responde com amor, com carinho, com afeto. Aí a criança aprende, poxa, eu estou respondendo a minha mãe de uma maneira tão rude, e olha só o que ela está me dando. Está me dando amor e está me dando carinho. É na família que eu aprendo isso. Como que eu vou responder ao outro? Às vezes a gente responde, não, vou responder na mesma medida, então eu vou ir além. Não. Se eu recebo muitas vezes agressão, eu posso responder com cuidado e com afeto, e essa pessoa vai pensar melhor. Poxa, Agora, olha, geralmente, esse tipo de atitude nós recebemos em nossa família, isso. né? E se Educação vem de casa. Exatamente. Se a gente não aprende em casa, Aí tem a vai escola. ser mais difícil. Tem a escola. Tem a escola. E se não aprende na escola, vai ser Tem mais a difícil igreja. aprender. Tem a igreja. A igreja Agora, também. se esses três elementos não dão para você, como eu falei, se você vai chegar na sociedade, a sociedade vai exterminar você. Tá? A maioria desses antissociais, eles vão parar onde? Ou na cadeia, ou infelizmente a polícia vai ter que matar. E o que a gente não quer, mas é o que muitas vezes acontece. A sociedade é dura, né? Isso. É muito mais fácil resolver isso em casa, na escola e na o igreja ideal. também. É o Vamos ideal. ver a próxima interação, de onde vem? Rodolfo Amaral, do Rio de Janeiro. Como conciliar as máscaras sociais saudáveis com sinceridade e autenticidade? Esse é o desafio. Eu falo que né? der na telha, eu falo a verdade, aquela coisa toda. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser É. honesto, mas qual é o limite, pastor? Bom, o limite, eu repito, lembre-se, uma hora pode estar doendo no outro, mas uma hora vai doer em você. Né? Então, veja só, eu preciso falar a verdade sempre, mas falar a verdade com amor, com cuidado e com carinho. Tem momento também para eu falar. Né? Os amigos, uma amizade, ela só pode se desenvolver baseado nesse princípio aqui. Olha, quando eu vou falar com meu amigo, eu aprendo o quê? O que falar, o momento de falar, e tem coisas que eu nunca vou dizer. Né? Por exemplo, num relacionamento de casal. Tem coisas, a minha esposa pergunta, querido, como que eu estou hoje? Não, eu vou procurar sempre elogiar. Às vezes até não está daquele jeito, mas eu vou elogiar para ela se sentir bem e bacana. Assim é o amigo e assim é as pessoas com quem a gente convive. Agora, pastor, as máscaras, nós falamos aqui as máscaras sociais do mal, Sim. né? Elas afetam também a espiritualidade? Sempre. Eu acho que a grande máscara que se usou na história do mundo foi o quê? O diabo, quando foi tentar Eva, ele não chegou assim, eu sou o diabo, vim acabar com a sua vida. Ele usou uma máscara. Ele se personificou naquela serpente. Né? Exatamente. Né? E ali o resultado está aqui. Estragou o mundo. Né? Então, já a primeira máscara que foi usada, nós já vimos que foi usada para o mal. Então, se eu estou usando uma máscara que eu tenho certeza que não vai ser bom para mim nem para o outro, é melhor eu deixá-la de lado. E Jesus disse claramente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse é o caminho que a gente tem para trilhar nessa vida. Jesus, a personalidade de Jesus é fantástica, porque ao mesmo tempo que ele agia com honestidade e sinceridade, ele tinha o equilíbrio, né? Perfeitamente. Nas relações. Quando ele Então, falava é um a ótimo verdade, exemplo a ser seguido. isso, os evangelhos mostram o quê? Que havia muitas vezes lágrimas nos seus olhos e lágrimas na sua voz, para que pudesse alcançar o coração do outro. Então, se a gente agir da mesma forma, o mundo com certeza será muito melhor. Quero agradecer a participação aqui do pastor Marcelo, que eu já estava tentando trazê-lo aqui, gente, e hoje deu certo. Amém. Muito obrigada, viu, pastor, pela participação. Eu E hoje eu aprendi que existem máscaras sociais positivas também. Né? Nas nossas relações, e elas são necessárias. Muito obrigada pela participação, viu, pastor? E agora quem já está aqui, pastor Gilson Brito, tudo bem, pastor? Eu estou bem, jovem Luciana Santana. Pastor. Muito obrigada. Estamos aí, mais uma vez, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero saber, pastor, se já sabia que existiam máscaras sociais positivas? Já tinha ouvido alguma coisa a respeito, mas as colocações do pastor Marcelo são sempre muito boas, não é?
bem esclarecedoras. Agora temos abraços especiais, né? Temos. Esse final de semana foi corrido para alguns apresentadores aqui da TV Novo Tempo, né? Para alguns cantores da gravadora também. Tem abraço especial. Eu sei que se o senhor não mandar abraço para o Mato Grosso, que não é o Mato Grosso do Sul. Isso, é que lá você falou Mato Grosso do Sul, né? Mas o pessoal lhe perdoou. Me perdoou. Um beijo pro pessoal do Mato Grosso, querido. Mas é verdade, como disse a Lu, nós estivemos lá em Rondonópolis, né? E Cuiabá, povo maravilhoso, povo muito querido. Eu tenho inclusive alguns nomes e vou mandar abraços no próximo programa para alguns lá da região. E eu tenho aqui muitos outros, então vou lá, Lu, vou começar aqui. A irmã Neide de Terra Nova, no Pernambuco, para o irmão Pedrinho de Presidente Prudente, São Paulo, para Irani Silva de Curitiba, no Paraná, para Fernanda Vidal de Brasília, Distrito Federal, Walter Leandro de Belo Horizonte, Minas Gerais, e para Maria Amélia Cavalcante, de Tubarão, Santa Catarina. E ainda um abraço para o pastor Juarezim e família de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Estou feliz, pastor, por ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E ainda, Lu, eu estive no dia 8 de outubro, em Fortaleza, lá no Ceará, participando do EMACE, Encontro de Mulheres Adventistas do Ceará. Eu fui bendita entre as mulheres, né? 2.200 mulheres. Programação linda, tive a oportunidade de pregar para elas. Então eu mando um abraço para todas as mulheres que estiveram participando do EMACE 2016 e para as que vieram também de cidades do interior, como Morada Nova, Campos Sales, Trairi, Horizonte, Caucaia, Banabuiú, Uruaú, Jati, Itarema, enfim, todo o povo do Ceará. os nomes aí, parabéns, parecia um jogo aqui, viu? Queria ver, né? E pronunciou certinho. Tá certo. Pastor, tem abraço, já tivemos, né? E tem presente também, né? Quem estiver em casa e quiser conhecer um pouco mais sobre a Bíblia. A nossa maravilhosa revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não tem, é só pedir que a gente lhe envia um curso bíblico maravilhoso, que é inteiramente grátis. A gente lhe manda pelo correio, você entra no blog do nosso programa, faz seu pedido e a gente lhe manda pelo correio, chega aí na sua casa e a gente também pode receber essa solicitação por telefone. Exatamente, é só ligar agora aqui, operadora 12 21 27 31 21. Se você não tem acesso à internet, telefona pra gente que esse presente vai chegar em sua casa. Vamos de música agora então? Vamos lá. Daqui a pouquinho o pastor Gilson volta para falar sobre as máscaras sociais e espirituais. E agora tem música com a cantora Débora Almeida. O que move o seu viver e o que faz você feliz, poder ser livre e aproveitar o sol que nasce a cada manhã. A felicidade está no valor de cada olhar. Pequenas coisas grandes são quando se tem paz no coração. A grandeza do viver é saber valorizar coisas simples e essenciais da natureza e da criação, e a sua inspiração vem de Deus ou das paixões, da comunhão ou da confusão, do sossego ou da agitação. Suba ao monte e vá falar com Deus. Experimente ouvir sua voz e viver. É estar
viver. Vales, montanhas e oceanos nos trazem inspiração. Traços do mestre arquiteto que com amor desenhou a poesia da canção que faz você refletir. O essencial é viver e ser simples assim. E o que inspira você é o que te faz viver. E o que inspira você é o que te faz viver. E o que inspira você é o que te faz viver. O essencial é viver e ser simples assim. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Estamos juntos, graças ao bom Senhor, em mais um programa Além dos Fatos, aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E como sempre, a gente agradece pelo carinho de sua audiência, por sua companhia, por sua amizade. Você que está assistindo agora, ao vivo, nessa terça-feira à noite, ou você que, quem sabe, está vendo a reprise de quarta-feira de manhã ou quinta-feira de manhã. Por isso que eu digo, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. O Senhor tem sido maravilhoso para comigo e eu tenho certeza que para com você também. Deus tem guiado os nossos passos, tem orientado os nossos caminhos, tem sido misericordioso e paciente para conosco. Por isso nós só temos razões, sem dúvida, para glorificarmos o nome do nosso maravilhoso Deus. Estivemos, como dissemos há pouco, na caravana Novo Tempo lá de Rondonópolis e Cuiabá, nesse último final de semana, e no próximo final de semana agora nós estaremos com a caravana Novo Tempo em Vitória. Você que mora em Vitória, na Grande Vitória, Cariacica e as demais cidades próximas, você será muito bem-vindo em nossa caravana Novo Tempo. No próximo programa nós daremos mais detalhes em relação à caravana Novo Tempo de Vitória, mas já adianto para você que vai ser uma alegria estar aí com você, poder vê-lo, poder cumprimentá-lo, tá bom? Então você que é telespectador da Novo Tempo, você que ouve a Rádio Novo Tempo, acompanha nossos programas na internet, nós teremos a alegria de encontrá-lo aí em Vitória no próximo final de semana. Vamos orar então para nós iniciarmos nosso tema bíblico. Pai querido, peço, Senhor, por Tua graça, que através do Espírito Santo Tu nos ilumines agora quando refletiremos em Tua palavra. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Ok, esse assunto dos palhaços aí assustadores, e como já foi dito aqui pela Lu e pelo pastor Marcelo, nada a ver, não é? Brincadeira boba, brincadeira tola. Permita-me a franqueza, brincadeira de gente insana, de gente atrapalhada. A gente geralmente associa a figura do palhaço ao circo e o circo relembra a infância, a inocência. O palhaço, como disse o pastor Marcelo há pouco, é um símbolo do riso, é um símbolo da alegria, mas de repente aparecem esses falsos palhaços, né, com essa brincadeira de mau gosto, assustando as pessoas, enganando e às vezes até roubando. Você já ouviu aquele ditado antigo que diz assim, quem vê cara não vê coração? Pois é, esses palhaços aí, eles têm cara de palhaço, mas eles não têm coração de palhaço. Porque o verdadeiro palhaço, no sentido assim real da palavra, né, a pessoa que trabalha com humor, é uma pessoa legal, uma pessoa divertida, que produz o riso nos outros. Isso inclusive é um dom, não é? O dom de fazer humor, de fazer as pessoas rirem. Isso é maravilhoso, isso é lindo, mas nada a ver
com esses falsificados que estão por aí. Mas, pegando esse gancho aí dos falsos palhaços, nós estamos trabalhando, você já percebeu na entrevista, né, nos primeiros momentos, nós estamos trabalhando com essa ideia das máscaras. E já foi colocado aqui que existem máscaras que são positivas, máscaras sociais que são positivas e necessárias. Mas eu quero trabalhar um pouquinho mais na questão da máscara no aspecto negativo. A máscara é tudo aquilo que encobre ou esconde nossa verdadeira identidade. Normalmente a máscara, pensando, repito, no aspecto negativo, ela apresenta uma mentira ou esconde uma verdade. Às vezes as máscaras são usadas para a pessoa ficar no anonimato ou então para se autopromover. Eu penso que em algum momento da vida todos nós já usamos algum tipo de máscara. Algumas razões por que as máscaras são usadas. Muitas vezes com o propósito de esconder aquilo que nós de fato somos, pelo receio que temos de não sermos aceitos. Você já ouviu, talvez, dizer isso, que quando uma pessoa passa pela outra e cumprimenta dizendo assim, tudo bem, aquele que para dizer que não está bem é considerado uma pessoa chata. Tem que dizer que está bem. Se para e diz, não estou bem e tal, essa pessoa é chata, é inconveniente. Mas o pior que isso, não é ser considerada apenas chata, é ser considerada uma pessoa fraca. Porque, infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, nós precisamos sempre passar aquela ideia de que nós somos fortes, de que nós estamos prosperando, de que nós estamos felizes. Temos que usar o tempo todo essa máscara, né, da prosperidade, da felicidade. Isso é muito triste, sem dúvida. Vivemos numa sociedade competitiva. Você precisa se mostrar forte, você precisa se mostrar seguro, precisa se mostrar capaz o tempo todo. Até porque se você revela alguma fraqueza, nesse contexto da competição, você está criando uma oportunidade para o seu concorrente tomar o seu lugar. Misericórdia, né? Que mundo terrível esse no qual nós estamos vivendo. Eu penso que existem outras máscaras que a gente acaba com o tempo usando. Exemplo, quando namorando, especialmente no início do namoro. Quem é que não usa uma máscarazinha, não é? Quando está ali no início do namoro, naquela fase ali de conquista da garota ou do garoto. Você é uma princesa, você parece quase que perfeita, uma menina maravilhosa, a garota dos sonhos. E o seu príncipe é a mesma coisa, você também fica encantada com ele, não é? Parece que é aquele moço com o qual você sonhou a vida toda. Normalmente no início do namoro a gente fica assim, bem mascaradinho, não é? A gente fica bem fantasiado de príncipe, de princesa, e nem sempre isso corresponde à verdade do que de fato nós somos. Eu até já comentei isso com você aqui em algum programa anterior. Uma outra situação também difícil às vezes é no próprio ministério pastoral. Imagine você se o pastor da sua igreja, você que é um cristão e frequenta uma igreja, imagine se um dia o pastor da sua igreja chegar para você, para toda a comunidade ali religiosa, e ele disser assim, olha gente, eu peço que vocês orem por mim porque eu estou desanimado, eu estou assim um pouco descrente, eu ando meio fraco na fé. Eita, imagine se o pastor fala isso, né? A igreja vai dizer, ora, afinal de contas, o pastor está assim, e se o pastor está assim, imagine nós, né? O pastor não pode chegar e falar essas coisas. Então ele tem que ficar ali, passando sempre uma ideia de muita confiança, de muito ânimo, mas em realidade no íntimo, às vezes, porque é um ser humano, pode estar passando por alguma dificuldade mesmo na vida religiosa, na vida espiritual. Porém, são situações nas quais a gente acaba se envolvendo. Muitas vezes nós não somos o que deveríamos ser, ou não somos o que queríamos ser. No entanto, a gente tenta parecer aquilo que a gente não é. E, em decorrência disso, muitas pessoas vivem tentando enganar os outros e enganar a si mesmos. E tem gente que de tanto representar, de tanto viver a mentira, viver de forma falsa, de forma fingida, a própria pessoa chega a se considerar uma fraude. Eu penso que é muito triste, quando o próprio indivíduo se vê como uma fraude. Chega um momento que ele já não consegue mais distinguir, fazer separação entre o que ele de fato é e aquilo que ele aparenta ser.
O pastor Marcelo disse há pouco muito bem que o primeiro a usar máscara neste mundo foi o nosso inimigo, não é? Aquele que a Bíblia chama de diabo ou Satanás. Eu já abri aqui a minha Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1. Gênesis, capítulo 3, verso 1, está escrito assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, verso 1. A Bíblia diz que o inimigo, o diabo, né, ele se apresentou através de uma serpente. Claro, o objetivo dele era ficar no anonimato, era não mostrar quem realmente ele era. Por isso que ele se apresentou através desse animal. A intenção dele, é claro, era simplesmente esconder a sua identidade. E se apresentou através de um ser inofensivo, muito inferior, incomparavelmente inferior a Deus e inferior ao próprio ser humano. Então, quando Eva viu a serpente, subestimou. Normalmente é assim, o inimigo ele se apresenta de uma forma aparentemente inofensiva. E ainda mais, ele usou a serpente como médium para, dessa maneira, alcançar os seus reais objetivos, que era naturalmente enganar o ser humano. A pergunta dele parece inocente, né? Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Uma pergunta aparentemente inocente, porém cheia de astúcia. Usou o nome de Deus, foi assim que Deus disse, mas é claro, estava usando o nome de Deus em vão, porque estava usando o nome de Deus sem temor a Deus, sem respeito a Deus. E ele também cita a própria palavra de Deus. É assim que Deus disse, mas é claro, a palavra já veio distorcida, porque a intenção do inimigo é sempre essa, é distorcer a palavra de Deus para confundir o homem, para enganar o homem e, consequentemente, separá-lo de Deus e levá-lo à morte, à destruição. E nós precisamos estar muito atentos, nós precisamos ter muito cuidado, porque este inimigo astuto, que a Bíblia chama, inclusive, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 9, de antiga serpente, exatamente pelo fato de ter usado uma serpente para seduzir, para enganar. Esse inimigo que é astuto, ele continua usando as mesmas armas que usou no passado. Você se lembra no tempo quando Jesus esteve aqui na terra? A gente vê claramente que líderes religiosos eram, não raras vezes, usados pelo inimigo, pelo diabo, sacerdotes, os chamados escribas e fariseus, todos líderes religiosos da nação judaica. Muitas vezes estes homens, eles foram usados pelo inimigo, porque eles usavam uma máscara religiosa. E eu quero pensar um pouquinho mais com você nesse aspecto das máscaras religiosas ou máscaras espirituais. Esses líderes religiosos do tempo de Cristo, da nação judaica, eles usavam máscaras religiosas e espirituais o tempo todo. E, consequentemente, claro, estavam vivendo uma mentira e, ainda que talvez alguns não tivessem consciência disso, estavam naturalmente sendo usados pelo próprio inimigo. Eu quero convidar você, então, para a gente abrir agora a Bíblia no Evangelho escrito por Mateus. Se você tem aí a sua Bíblia e está acompanhando no seu próprio livro, vamos a Mateus capítulo 23. São Mateus capítulo 23, a partir do verso 1. Veja como Jesus desmascarou esses líderes religiosos. Está escrito assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Verso 5, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Agora, versos 6 e 7, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. E agora, verso conhecido, versos 27 e 28, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E Jesus falou com firmeza, hein? Jesus falou muito sério. É claro que todas essas palavras de exortação, de advertência, de repreensão de Cristo, ainda que fossem palavras firmes, elas eram carregadas de muito sentimento, de muita emoção. Jesus tinha lágrimas na voz quando ele proferia as suas fortes repreensões, porque o desejo de Cristo não era outro senão levar estes homens à consciência da realidade espiritual na qual eles estavam. O propósito de Cristo era mostrar que eles viviam iludidos, debaixo dessa máscara de uma falsa religiosidade, de uma falsa santidade. O desejo de Cristo é que eles se conscientizassem dessa pobre realidade e mudassem de atitude. Por isso que Jesus foi tão enfático. O olhar penetrante de Cristo atravessa a tinta exterior e vai ao âmago do coração humano. Jesus chama os escribas e fariseus de hipócritas, porque eles usavam uma máscara religiosa para ocultar a sua identidade. Eles escondiam a sua verdadeira face. O objetivo deles era se autopromoverem. Eles viviam a religião não para glorificar a Deus, não para agradar a Deus, mas com o objetivo de terem aplauso popular. E muitas pessoas de fato aplaudiam, mas observe, aquelas que viviam à distância, aquelas que não conheciam os escribas e fariseus de dentro de casa, aqueles que não eram amigos íntimos, porque normalmente é assim, os que usam máscaras religiosas, eles podem impressionar à distância, mas quando você passa a conviver com eles, então a impressão positiva vira uma grande decepção, não é assim? E é exatamente isso que acontecia com os escribas e fariseus nos dias de Cristo. O nosso Senhor mostrou que aqueles homens, eles em realidade tinham uma justiça externa, exterior, uma justiça formal. Por isso que em Mateus capítulo 5, verso 20, Jesus diz que todos aqueles que querem alcançar o reino de Deus, eles devem exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Porque, como eu disse, era uma justiça meramente exterior e formal. Eles transformaram a religião num show de ostentação. Eu não posso perder essa oportunidade e deixar de advertir você de que situação similar acontece também em nossos dias. Não são poucos hoje os líderes religiosos que também estão fazendo da sua suposta santidade um verdadeiro show, não é? Um exibicionismo. E a gente precisa estar muito atentos, nós precisamos estar bem alertas. Líderes religiosos que chamam a atenção para si mesmos, como se eles tivessem algum poder especial. Esses, na verdade, conforme nosso Senhor nos advertiu, eles são lobos com aparência de cordeiros, com aparência de ovelhas. Normalmente, esses líderes religiosos, eles pregam um evangelho incompleto. Eles falam muito de facilidades, de prosperidade. Eles iludem as pessoas, eles falsificam a palavra de Deus. Na verdade, esses líderes religiosos, via de regra, eles pregam apenas aquilo que lhes é conveniente, de acordo com seus interesses escusos. Outro dia eu vou dizer isso para você, eu vou desabafar um pouquinho aqui para você. Outro dia eu estava viajando e liguei o rádio do meu carro e sintonizei numa rádio evangélica. E o pregador estava fazendo uma promoção. E ele dizia assim para os ouvintes, olha, você deposita na conta tal e tal um determinado valor e para cada pedido de oração que você tem, você deposita um valor X. Então, digamos, você tem um pedido por sua mãe, outro pelo seu pai, outro pelo seu filho, outro pelo seu tio. Então, digamos, ele falava assim claramente, você tem 5 pedidos de oração, então você deposita valor X para cada um desses pedidos. E você coloca na conta corrente, ele dizia o número da conta corrente. Ele disse assim, e quando eu tirar o extrato no banco, vai aparecer o seu nome.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse extrato com o seu nome e no próximo final de semana eu vou entrar em jejum por 3 dias. E eu vou subir ao monte e eu vou com esse extrato na mão apresentar o seu nome lá no alto do monte, na presença do Senhor. E você vai ver como a bênção de Deus, a bênção que você precisa, vai vir para a sua vida. Oh, permita a minha franqueza, eu acho isso absurdo. Acho isso uma estupidez. Isto é ridículo. Eu preciso advertir você, cuidado com essas pessoas. São lobos com aparência de cordeiro. Eles estão usando uma máscara de santidade, como se eles tivessem um poder especial, como se eles fossem super-homens no sentido espiritual. Mas, repito, tudo isso, objetivo em realidade, esconder seus verdadeiros motivos, seus verdadeiros interesses egoístas. Tenha muito cuidado. O que acontecia nos dias de Cristo, com escribas, fariseus, sacerdotes hipócritas, que tinham uma pregação legalista, acontece hoje com muitos líderes religiosos, que têm uma pregação não voltada para o aspecto do legalismo, mas para o aspecto da prosperidade. Em realidade, eles estão usando uma máscara de santidade, escondendo os verdadeiros interesses que eles têm. E você e eu, nós todos, precisamos estar muito alertas em relação a isso. Mas eu quero dizer para você que um dia todas as máscaras vão cair. Inclusive e sobretudo as máscaras religiosas, as máscaras espirituais. Está escrito, e eu cito para você palavras do Antigo Testamento, escritas por Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E agora eu cito para você, Novo Testamento, palavras de Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso que eu digo para você, um dia todas as máscaras, elas vão cair. De Deus não se zomba. Quando você usa uma máscara religiosa para esconder sua realidade, então você está se envolvendo com a mentira, e a mentira tem a ver com o diabo, e tudo o que o diabo faz objetiva nos aprisionar. As pessoas que vivem debaixo dessas máscaras, elas vivem presas. Mas, em nome do Senhor Jesus, eu peço a você, caso você vive essa pobre realidade, livre-se desse tipo de máscara e seja uma pessoa verdadeiramente livre. Se a mentira tem a ver com o diabo, a verdade tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. E a verdade nos liberta. Palavras de Jesus, não é? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda disse mais, e conhecereis a verdade, que é ele mesmo, e a verdade vos libertará. E ainda está escrito, se o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja uma pessoa livre, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa humilde, seja verdadeira, seja autêntica, assim você será verdadeiramente uma pessoa feliz. Eu quero compartilhar só mais um texto com você, que está aqui na carta do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 19. Olha que lindo, está escrito assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Oh, que maravilha! O apóstolo Paulo diz, olha, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece aqueles que são fiéis, aqueles que são sinceros, aqueles que têm suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, mas com humildade, com veracidade, com autenticidade, eles estão se humilhando na presença do Senhor e clamando pela misericórdia de Deus, pedindo a Deus que lhes converta, que lhes transforme. Oh, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Afaste-se de tudo aquilo que você sabe que é injusto, de tudo aquilo que tem a ver com mentira, com hipocrisia, com falsidade. Não use máscaras no sentido negativo, é claro, sobretudo máscaras religiosas. Seja simples e humilde na presença do Senhor e creia. Você é amado por Deus do jeito que você é, e esse Deus bendito, maravilhoso, Ele pode transformar a você e a mim para que nós vivamos em genuína santidade.
nós vamos ter o prazer de ouvir a Débora Almeida cantar outra vez. Ouça e medite e eu já volto com você. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. E para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. E para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Nosso Senhor é tudo o que nós precisamos, sem dúvida. Por isso que eu gosto de dizer, quem tem Jesus tem tudo, mesmo que não tenha nada. Por outro lado, quem não tem o Senhor, não tem nada, mesmo que tenha tudo. Eu quero compartilhar com você, antes da gente orar, 2 versos mais que estão no Salmo 139, versos 23 e 24, uma linda oração feita por Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me
pelo caminho eterno. Essa é uma bonita oração e muito própria para ser feita. Uma atitude de humildade, reconhecendo sua necessidade, sua fragilidade, sua carência de Deus. Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Nosso coração que é tão corrupto, que é tão enganoso. O profeta Jeremias diz no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Por isso Davi está certo em dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Sempre há algum caminho mau em você e em mim. E é claro, ele está aqui pedindo o perdão de Deus, pedindo Deus que o livre desse caminho mau e o guie pelo caminho eterno. O Senhor é um guia infalível. Se a gente ora e suplica com sinceridade, Ele nos guia assim para a vida eterna. Que Deus lhe abençoe. Continue confiando no Senhor, humilhando-se na presença do Senhor. Peçamos a Deus que nos ajude a vivermos de forma autêntica, de forma verdadeira, transparente, sem máscaras, sem fingimento, sem hipocrisia. Assim deve ser a vida de um genuíno cristão. Assim nós nos tornamos luzes de Deus nesse mundo de escuridão e nossa vida abençoa os nossos semelhantes. A gente vive assim para a glória do Senhor. Vamos orar juntos. Pai querido, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais uma oportunidade de comunicar Tua palavra aos Teus filhinhos. E nessa hora, Pai, eu te peço que Tu abençoes todos que participam dessa oração, sobretudo no sentido, Senhor, de nos ajudar a vivermos com autenticidade, com veracidade, que a nossa santidade, Senhor, seja real, venha do íntimo da nossa alma, que nós não nos esforcemos para mostrá-la, mas que ela possa ser evidenciada para que os homens glorifiquem o Teu nome. Nós oramos, Pai, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. E tenha sempre com você o que a Santa Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você siga um cristão autêntico e feliz. Esse foi o nosso Além dos Fatos de hoje. Até o próximo programa.